Beleza, então estamos aí, terceiro programa já, com mais 4 times para serem analisados aqui por nossa parte. A essa altura eu acho que a maioria da galera que assiste a gente já nos conhece, mas me apresentando, sou o Guilherme, temos o Ricardo aí também participando e nós temos aí esse canal tanto aqui na Kik quanto no YouTube para estar trazendo um pouquinho de conteúdo de basquete para o nosso querido povo brasileiro, né, Rick? Isso aí. Bom dia para todo mundo. Vamos iniciar falando um pouquinho dos outros times que faltam, né? A gente vem aí há 2 semanas trazendo 4 times e hoje não vai ser diferente. E nós temos algumas notícias também, né, Gui? Quer começar com ela ou vamos falar do Clippers antes? Cara, acho que não tem como a gente começar a falar do Clippers sem comentar esse escândalo que tá rolando aí na liga. Saiu aí então no meio dessa semana uma acusação de que o Kawhi Leonard está recebendo aí uma parte do seu salário por fora da liga, né? Através de uma empresa ali que ele tem, uma empresa que planta árvore, né? Não sei se de fato planta, mas enfim, existe aí a empresa. Há uns tempos atrás houve um grande investimento aí por parte do dono do Clippers nessa empresa, um investimento, se eu não me engano, de 50 milhões de dólares. Se eu não me engano, acho que o que faltava para pagar, ou enfim, alguma diferença ali do salário do Kawhi era de 48 milhões. Rolou todo esse bafafá ao longo da semana, que se não me engano foi na terça, eu não lembro muito bem qual dia da semana que saiu, mas no próprio dia ali a NBA já anunciou que ia começar a investigação e agora o cerco tá fechando pro lado do Kawhi, né, cara? Já houve tentativas de outros times de fazer esse tipo de. Eles falam que acho que pode usar o termo fraude, né, Ricardo? Não Deve deixa ser de ser adequado, uma né? fraude financeira, né? Isso. Também falando bom dia para o nosso querido amigo com esse nick maravilhoso de ovo de avestruz, que sempre me deixa maluco lá no Discord. Então, bom dia aí, pessoal, que tá aqui na Kik com a gente. Falando um pouquinho sobre esse rolo, nós temos aquela questão do teto salarial que a gente explicou um pouquinho na última live, né? A gente falou a respeito de como a NBA preza por alguns mecanismos para manter a liga o mais equilibrada possível e a questão do teto salarial é o principal deles, ou talvez o draft ali, mas é uma questão muito importante e parece que houve aí uma mutreta para pagar por fora, basicamente, né? É algo bastante sério para a NBA, tem que ver o que vai acontecer. Conforme o Guilherme disse, então tem o envolvimento do Clippers por trás disso daí. Parece que o Kawhi ele recebeu mesmo 28 milhões de vinte dólares, e oito tá? eu falei 48, perdão, é 28. 28, tá? E o Clippers negou veementemente essa informação, ok? E aí a gente vai entender quais são as possíveis punições, tá? Em 2000 teve um caso com o Timberwolves, onde ele foi multado em 3,5 milhões de dólares. Isso a gente está falando de 25 anos atrás, então imagino que 3 milhões e meio naquela época valeria um pouco mais, né? E também houve perda, né? A gente pode entender aqui, junto com essas questões de punição, que eles podem perder draft, né? Podem perder muita coisa. E multa, enfim. Então, Sim. fechando o cerco, tem que ver o que vai acontecer. Lembrando que o vínculo do Kawhi tem mais um ano de contrato, né? A temporada 26-27, então termina na próxima temporada. Vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso amigo Kawhi. Bom, então falando aí que é um dos maiores escândalos da liga, querendo ou não, eu acho que mais envolvendo essa parte de fraude mesmo, né? Acho que na liga não teve, acho que, pelo menos não me recordo de nenhum outro caso que tenha que tenha chamado tanta atenção do pessoal. Bom, o Ricardo comentou aí de estar com a notícia aberta aqui na tela também. Pode rolar multa, pode rolar perda de draft, a anulação de contrato e até suspensão aí, tanto do Kawhi, de repente pode sobrar até pro queridíssimo dono aí da franquia, né? Porque não é a primeira vez, né, gente? Ali embaixo fala que já teve uns rolos, menor, obviamente, Isso, aham. mas já teve uns rolos já com ele, então tem que ver como é que a NBA vai lidar com esse tipo de coisa. Exato. Foi ontem ou anteontem
Eu acho que a notícia a atualização mais recente que a gente tem do caso aí é de que a firma que foi contratada aí que a NBA contratou de auditoria para estar auxiliando aí nesse caso é a mesma empresa que resolveu todo aquele escândalo que teve no Clippers com os antigos donos do time, né? Teve escândalo De social, enfim. declaração. Teve muita coisa pesada, né? Tanto que os donos foram expulsos, né, da liga e é a mesma firma que está tratando esse caso aqui. Então, cara, vai fechar bem o cerco aí. O Clippers ali, o dono do Clippers se pronunciou, né, falando ali de que tira e tudo mais. O Kawhi ainda não se pronunciou, pelo menos até o momento dessa live que ele não se Nem pronunciou. vai falar nada. Vai falar o quê, bicho? Provavelmente não vai falar nada, né? Mas assim, são várias. Já tem muito material já. Tá sendo usado contra ele aí. Então temos que ver como que vai seguir aí a próxima semana. Eventualmente se sair alguma coisa aí, algum furo, a gente vai estar trazendo aí algum vídeo surpresa, né, Ricardo? Ali no canal para estar alertando vocês. Mas por enquanto essa é a situação. Foi aberta a investigação e aí agora é entender o que vão achar essa semana. E imagino eu que eles vão dar uma prioridade grande aí, porque mês que vem já começa a temporada, de repente a NBA já queira aplicar alguma sanção, alguma punição ali no Kawhi antes de começar a regular season, né? Então temos que entender como que vai se comportar. Vamos às estatísticas, então. Chega de notícia bombástica aí. Vamos para as estatísticas. É bom, né, cara? Off-season é tudo muito parado, né? É. Só que eu Então, acredito que você falou um negócio muito importante. Eu acho que a NBA não vai dar início à temporada regular com esse caso em aberto, tá? pois é, Acho que esse negócio vai começar já morto na temporada. sim, com certeza. Bom, então vamos lá, seguindo aí então as nossas análises aí dos times. Hoje temos mais 4 times aí para serem analisados, como vocês estão vendo aí no rodapé. Falaremos de Clippers, Rockets, Celtics e Cavaliers. Não necessariamente nessa ordem, não lembro. Mas a gente vai falar desses 4 times. Então a gente aproveitou o gancho aí dessa notícia do Kawhi para já dar início às estatísticas do Clippers. Então, aqui a gente já vai estar falando aí de regular season, né, da última temporada. Incontestável que o James Harden foi o grande e o único nome aí do time na última temporada, né? Então trouxe aí 22,8 pontos de média. Em segundo, Norman Powell, 21,8 e em terceiro, Kawhi Leonard. Então, são números bons para o Barba. Eu até separei 3 estatísticas aqui que vão ajudar um pouco essa imagem dele, né? Então, foi a melhor média de pontos dele das últimas 5 temporadas, Ricardo. Notícia impactante, né, cara? É Depois de. de 5 anos você melhorar, é de Pois se é, colocar na balança aí. exato. Só que, em contrapartida, né, são números bons do Barba, obviamente, mas o time, eu não lembro, mas eu acho que chegou a disputar o play-in, né, da última season, mas perdão, chegou no playoff, né? A gente tem um chaveamento lá, ele chegou no playoff, perdão, né? Mas chegou meio por osmose também, né? Junto com outros times. Eu acho que dentro de quadra, igual a outra temporada, que eles tiveram uma disputa boa contra o Dallas Mavericks, né? Esse último playoff eu acho que não teve um grande destaque assim, por parte do Clippers, né? Mais 2 stats aqui do Harden que eu acho que puxam um pouco para esse lado. Ele teve o pior percentual de field goal das últimas 2 temporadas. Então acho que ele acabou tendo muito mais tentativas do que acertos, né? Pô, eu ia te falar isso. Será que não foi porque ele recebeu mais a bola, né? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. O próprio Kawhi, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, mas ele não teve tanta participação
season. A gente até tá aqui com as stats Ele jogou do só time aberto, né? 37 jogos. Jogou só Exato. 37 Se a gente jogos. filtrar aqui, né? O Harden 79, né, bicho? Exato. Então ele puxou a responsa, querendo ou não, né? Pior percentual de field goal aí das últimas 2 temporadas e a maior taxa de turnover das últimas 3 temporadas. Acaba preocupando um pouco porque pende a balança, né? Ele tem aí a melhor média de pontos das Então, tá últimas aqui. 5, mas né, a Eu, taxa eu de acho que assim, ó. turnover. Você falou duas coisas que são muito relacionadas à questão de posse de bola. Então, se ele assumiu essa questão de ser o pontuador do time, em tese ele vai errar mais, né? Bom, seguindo para a parte de rebotes, cara, é um nome muito pesado. E Vika Zubac é um nome muito pesado quando você fala de center. Cara, 12,6 de média de rebotes. É muito, muito forte, cara. Também trouxe aqui 3 estatísticas dele, e são 3 estatísticas que, cara, acho que complementam esse número dele na última temporada. Foi a melhor média de pontos da carreira. A gente está falando de rebotes aqui, mas ele teve a melhor média de pontos da carreira. A gente está até com as stats abertas aqui. Foram 16,8 de média de pontos na última temporada. Então foi a melhor média de pontos da carreira, foi a melhor média de rebotes da carreira e a temporada com mais jogos jogados na carreira. Então, cara, foi um baita destaque aí. Acho não, né? Foi a melhor season dele desde que ele foi draftado, né? E, bom, ele é cara, não tem muita conversa. Ele faz o papel de pivô mesmo, né? É, eu acho que nessa última season deu para ver, né, justamente pela média de pontos, que acabaram utilizando ele um pouco mais na criação de jogadas, né? Ou melhor, de ele receber, né? Criaram jogadas para ele fazer o ponto, né? E ainda assim ele conseguiu manter essa principal funcionalidade dele, que é ser o pivô, né? De pegar rebotes e tudo mais. Então, é, é um elo, junto com o James Harden ali, é mais um elo aí fundamental para o desempenho do Clippers na última season, né, Rick? Aham. E aí, quando a gente olha também, de novo, né, o Kawhi em quadra, ele é muito importante, gente. Ninguém tá falando que o Kawhi joga mal nem nada do tipo, mas a gente vai continuar batendo na tecla de quantos jogos ele jogou na temporada, tá? Exato. Então, meio que assim, aí se a gente for olhar para alguém que jogou mais ou menos o mesmo número de jogos, que seria o James Harden, lembrando que o Harden não é um dos caras mais altos da liga, né? Você tem aí menos que o dobro da estatística do Zubac. Então, assim, o que o Guilherme falou a respeito dele ser um cara dominante, importante, principalmente nessa última season, bate com essas estatísticas, tá? E a gente vai colocar de novo na mesma análise que o Guilherme fez lá no início, de que talvez a falta do Kawhi faça com que os outros tenham que desempenhar ofensivamente, né? Então, talvez traga essas questões aí do Harden, do Zubac, crescendo aí na parte de pontuação, tá? Mas Exato. é isso, acho que é um cara importante também. Você vê que parece, né? A sensação que dá é que quando o time tem um cara bom, um cara, como que eu posso dizer assim, constante, né? Sim. Como center, a vida fica um pouquinho mais fácil, né? Exato, exatamente. E isso não é um pedido de ajuda aí da nossa parte pro Lakers, tá? Bom, então seguindo aqui, parte de assistências, James Harden aí novamente aparecendo com 8,7 de média de assistências, Bogdan Bogdanovic 3,2 e Kawhi Leonard 3,1. Então, destaque aí ao James Harden. É, você vê que eventualmente equilibrou com a estatística que eu trouxe ali de turnover, né? É a maior taxa de turnover das últimas 3 temporadas, mas o cara trouxe uma média de 8,7 assistências. Então, assim, é um baita equilíbrio pro time, querendo ou não, né, cara? E aí, é, essa é uma estatística muito boa que eu gosto de sempre pontuar que pro cara ter a estatística de assistência, o time precisa pontuar, né? Então, se ele passou a bola é porque se ele passou a bola
e o cara acertou, aí existe a estatística de assistência, né? Então é um time envolvido, né? Então o time conseguiu converter boas posses ali que veio por parte do James Harden, né? E tem uma curiosidade, Rick, antes de você falar, que, se eu não me engano, acho que foi o Curry e o Beverly também falou que o melhor companheiro de equipe aí, pode-se dizer, o melhor cara que você pode ter para te passar a bola é o James Harden. Justamente porque é, acho que hoje todos da liga, né, ou é algo que é ensinado já desde cedo, quando você vai fazer o mecanismo ali de arremesso, o seu dedo ele fica nas linhas da bola. Tem um jeito lá certinho. E o James Harden ele passa a bola pra você que a hora que chega na sua mão ela já tá no encaixe, cara. Que Os isso, caras velho. comentaram isso, que a hora que ele passa a bola ela vem no encaixe e você só é catch and shoot. A hora que você recebe a bola você já pode arremessar. E isso é muito doido, cara. É outro nível, né? Outro Eu nível. só queria trazer dois comentários rápidos aqui, tá? Gui, que a gente não fez, inclusive, a respeito da questão dos rebotes, mas aí eu já faço os Uhum, dois, tá? Então, o claro. nosso amigo Zubat, ele ficou. Zubac ou Zubat, mas eu acho que é Zubat porque ele é Enfim. croata. Uhum. Mas ele ficou em quarto, tá? Como líder de rebote na liga, tá? Então ficou atrás do Sabonis, do Karl Anthony Towns e do Jokic, beleza? Ok. Então o pessoal teve aí, nenhum deles, ele ficou com 12,6, os de cima 12,7 e 12,8, tá? Só o Sabonis que vai ficar um pouco mais destacado com 13,9, Nossa. mas foi bem bom, tá? A respeito também da questão das assistências, que às vezes a gente pensa que não foi muito. Gente, o James Harden ficou em quinto da liga em assistência na temporada regular, tá? Então, 8,7, Cade Cunningham em 9,1, o Haliburton em 9,2, o Jokic em segundo com 10,2 e o Trae Young com 11,6. Mas Caramba. assim, são boas estatísticas que a gente acabou de ver para um time que, não sei, é sensação de novo, né? Difícil ficar falando sobre sensação, mas é um time que não chama tanta atenção assim, né? Sim, exatamente, exatamente. O Gia até comentou ali né, que o Harden é o mágico das assistências. Realmente, cara, dá pra ver. É, Ele já passava muita bola antes, né? Ele já Sim, passava muita bola antes. isso, É um cara exatamente, central nos times que ele joga, não tem como. exatamente. Cara, algumas stats aqui eu vou começar a pular, que eu já vi dos últimos programas, que não tem muito como a gente comentar, né? Questão de field goal, free throw, vão ter pessoas com eventualmente com minutagem baixa e, enfim, dá uma distorcida. A gente pode comentar se a gente vê alguns nomes aqui, por exemplo, o próprio Zubac. Field goal percentage, 62,8, cara. Pô, isso aqui é absurdo. A gente pode confirmar aqui, mas ó, foram 11, quase 12 tentativas de média, cara, convertendo 62%. Cara, isso é um absurdo, mano. Ah, tá bom. Se Pô, melhorar, né? Ele vai ganhar muito destaque. com certeza. Baita destaque, querendo ou não. Esse Drew Eubanks, ele jogava, se não me engano, ele jogava no Suns. A gente pode dar uma cortadinha aqui, mas eu acho que eu não sei se ele teve muito. Ah, ele deve ter sido trocado agora. Ah, não, tá aqui. Ele jogou 24 jogos, não teve tanta minutagem aqui. Tinha mais minutagem lá no Suns. Ele foi pro Kings, tá? Ele saiu do time já? Cara, na verdade, os times de hoje aí, o pessoal que gosta das questões de trade e tudo mais, nós vamos falar de vários times relevantes nesse assunto hoje, tá? Ah, de trade, né? Verdade, Uhum. verdade. Os times que a gente vai falar hoje foram mudanças drásticas, querendo ou não. Free throw percentage, cara, beleza, né? Estão fazendo o papel de vocês. Three point field goal. Cara, temos. Bom, são dois nomes aí que já tem um tempo de liga, mas que eu acho que também merecem aí o seu pequeno destaque. Um é o Perry Mills, 50%. A gente pode até dar uma olhada aqui em questão de tentativas, mas ele jogou 12 jogos só também, né? Foi uma média de quase, pelo menos dois arremessos. Como ele já tá.
querendo ou não, já está há um tempo aí na liga, deve estar um pouquinho no fim de carreira aí, então tá de boa. Mas Nicolas Batum chama atenção, francês, né? Joga bem, 43,3% de conversão. E se a gente for trazer aqui a estatística, são pelo menos 2,6, quase 3 tentativas por jogo. Então é, Sim. um destaque bom É, aí. mas essa estatística, na verdade, a gente tem a outra estatística da ESPN, que é a respeito da média de arremessos de 3 pontos convertidos, né? Uhum. E aí, o primeiro do time do Clippers vai ser o próprio James Harden, tá? E aí ele fica como o 23º da liga. Então, ok, com relação ao que o site está trazendo a respeito desse assunto, mas quando comparada à questão da liga, não é um dos atributos que o time mais chama a atenção aí. Exato. Bom, parte de steal, a gente tem aí então Harden e Leonard, juntamente com o Chris Dunn, 1,7, 1,6 e 1,5. São médias constantes aí para os times, né? Pelo menos dos times que a gente já analisou aqui nos últimos programas. É uma média, é uma média, né, no caso. É constante, é um número normal ali. E aí, blocks per game, a gente tem a média de um bloco aí do Zubac, o Harden 0,7 e o Batum 0,5. Então, Zubac fazendo aí o seu dever de casa. Cara, deixa eu te falar, porque a questão dos steals também, o nosso amigo Chris Dunn, ele Uhum. ficou bem colocado na liga, tá? Ele ficou em quarto, junto com o Shai, tá? Então ele fez aí Uhum. 1,7 de Uhum. média na temporada regular, né? E acima deles tem só o Dyson Daniels que é 3, tá? Aí você Nossa tem senhora. bastante. E aí você tem o Jokic e o Cason Wallace Uhum. do City, com 1,8. E assim, é uma estatística bastante engraçada de acompanhar, porque tipo 1,8, aí 1,7, 1,6, então fica bem próximo, tá? Uhum. Só que mesmo assim é legal, né? Quando você fica ali no top 5 com relação a algum tipo de estatística, é importante mencionar, tá? Sim. Beleza, vamos então aqui para as stats dos times no geral, que a gente gosta de olhar sempre filtrando pela quantidade de jogos, né? Para não distorcer nenhum percentual aí que esteja sendo mensurado, tanto de free throw, de three point ou field goal, né? Então, Zubac, então, liderando o time com mais jogos jogados, né? 80 jogos, com média de 32,8, cara. Eu acho que é uma estatística muito importante por conta de ser um pivô também, né, cara? Então você aguentar uma média de 32,8, trazendo todas essas stats, né? Ponto, rebote, é, cara, é um. É um jogador muito constante, né, cara? Isso, 80 jogos, exatamente. toda essa média que você disse, o cara não. O cara, digamos assim, ele faz o trabalho dele dentro de quadra. Ele é um cara que aparece dentro de quadra sem sombra de dúvida, né? Sim, se eu não me engano, ele não tem nenhum histórico de lesão também, o que ajuda muito, né? Então, a gente vê aí nos números, no caso, né? Então, bem importante. James Harden em segundo aqui, então, né? 79 jogos, 35 minutos de média. Realmente teve que puxar a responsa, né? 22 Pô, pontos. trabalhada, tá? Pô, Trabalhada essa temporada do senhor James Harden. é, Trabalhador. 16 tentativas aí de field goal com 41% de conversão. Muito bom, porque são muitas tentativas, né? E 35% aí de three point, com 9 tentativas, 8,5, né? Quase 9. Então, boas estatísticas, 8,7 de assist que a gente viu, né? Os rebotes, então, bom destaque. Temos aí, então, aí o Batum, 78 jogos, 17 minutos de média, 4 pontos de média. Cara, tem uma minutagem alta, mas
Acho que nas demais estatísticas aqui, nada surpreende tanto, né? Pelo que eu estou vendo. Rebotes não, É que assistência não é, ele 1.1. não é starting five, né? 17,5 de média de minutagem, então é um cara que É, compõe realmente, que sim. tá ali todos os jogos, né? Aham. Bom, Cara, o Jean fez uma sim. pergunta aqui. Com essas polêmicas do Kawhi, se a NBA aplicar algum tipo de punição para ele, vocês acreditam que o time, em geral, pode vir a sentir muito, mesmo com a presença do Harden? Cara, eu acho que. Eu acho que não. Porque. Assim, o time vai sentir, mas não vai ser nada que. Pelo menos na minha visão. Não vai ser nada que vá abalar tanto a performance do time. A gente vê que nas últimas temporadas, obviamente o Kawhi ele teve vários jogos jogados pelo time, minutagem alta e tudo mais, mas já faz um tempo que ele não é o destaque do time mais, né? Então ele está ali no Clippers, a gente pode falar um pouco questão da idade também, né? E o histórico de lesão do Kawhi, que é muito complicado. Então o time ele meio que se adaptou, né? E temos caras novas no time que vão trazendo um pouco é, desse peso que o Kawhi tinha na sua época boa, né? Então, mas assim, ainda assim ele é um colega, né? É um colega de equipe do pessoal, então é uma notícia que pode ser que realmente dê uma abalada, mas cara, é algo que eu entendo que o pessoal vai conseguir lidar de uma maneira boa e eu acho que não vai afetar tanto aí o time com relação a pontos e afins. Eu acho que também tem esse lado do profissional, que provavelmente você não sei, tá? Por que que eu não sei? Porque como se trata de uma mutreta financeira, pode ser que os caras do time tenha esse companheirismo, porque, de novo, a gente não é tão próximo assim, isso não é tão falado, e você tem dificuldade, pelo menos, de obter essas informações com mais frequência, como é no futebol, se o cara é bom de vestiário ou não, né? Se é um cara que entrosa, se o elenco gosta, se é um cara querido, né? No futebol isso é mais claro. Então, assim, nós estamos falando de um cara que jogou menos da metade dos jogos na temporada regular. E você teve outros caras, conforme foi falado aí no dia de hoje, que meio que fizeram que onde faltou o cara, os caras tentaram entrar e tentaram fazer alguma coisa assim. Então, esportivamente, já que ele não performou e ele não jogou muito no ano passado, ou melhor, nessa última temporada, eu acredito que você não tem um impacto tão grande. Só que a questão emocional, se eu posso chamar, se eu posso colocar esse termo, já é diferente, né? Por quê? Porque foi uma questão financeira. E, meu, pode falar o que for, tem muita gente que tem o ego lá em cima, né? Então pode ser que os caras tenham ficado meio ciumento com isso aí. Pô, vocês estavam pagando o cara por fora, o cara que não Perfeito. joga metade dos jogos e tá ganhando por fora e ganhando errado ainda. Então, não sei, tá? Não sei porque se trata de uma liderança, enfim. Eu gosto da forma como você fez essa pergunta, porque para mim é uma questão muito de se considerar, cara. Você ter uma perda emocional aí que afete a quadra, sim. Eu não colocaria isso como algo que não vai acontecer com certeza. Eu tenho as minhas dúvidas, uma boa observação, tá? Bom, acho que de stats aqui não tem muito o que a gente cobrir mais aqui, né? A gente cobriu dos principais jogadores. Temos a lenda, né, cara? Esqueci de falar dele. Destaque no rodapé. Temos aí um possível, Cara, uma possível, 18 jogos, mano. uma possível aposentadoria do nosso amigo Ben Simmons. Oi, desculpa aí, viu, Ben Simmons, mas, cara, você é complicado mesmo, né, cara? Você não joga, e aí a hora que a gente inventa de fazer um quadro com você, Exato. você decide aposentar, bicho. Nossa senhora. Na minha vez de só o cara, ele se aposenta, né, velho? Uhum. Já foi piada a liga inteira. Mas a gente veio porque também realmente é, foram, foram,
foi uma montanha russa a carreira do cara, querendo ou não. Muito por conta do mental, principalmente, né? Então, a gente vê que a gente pode, de repente, se for oficializado aí a aposentadoria dele, a gente pode, de repente, fazer um videozinho contando um pouquinho da carreira, porque realmente ele teve um Prime e o Prime dele foi bom no Philadelphia, querendo ou não. Então, é legal, é importante pro pessoal até pro pessoal que acompanha o basquete, entender um pouco da carreira dele, porque assim, é uma história que tem um final triste, querendo ou não, mas é importante analisar ali que ele teve o seu prime, querendo ou não. Então, e o nosso amigo aqui, ele basicamente, as stats formadas dele, que você tem na hora que você vai analisar ele, primeiro, né? É um cara de 29 anos, gente. Ele é muito novo. E por tá considerando a aposentadoria, isso chama bastante atenção. Outra coisa também é que as últimas stats formadas dele aqui, no caso, são de. Ou melhor, desculpa, gente. Eu tava olhando as stats dele com relação à parte de playoff. Uhum. Mas ele teve, né? Ele passou por muito time desde 2021. Ele passou pelo Brooklyn, agora tá aí e tal. E não performa, tá? Não performa. A minutagem é muito baixa. Minutagem é muito baixa desde lá atrás. E não sei o que vai rolar com o nosso amigo. Em tese, ele performou conforme o Guilherme disse, mas é uma grande incógnita. É uma grande incógnita. Só que tá muito novo. De repente, pegar uma outra liga, pegar novos ares aí para ver o que acontece. Não sei se dá a volta por cima. Acho difícil. Também acho. Mas não sei se precisa aposentar, cara. Pois é. De repente se aposenta da liga, vai jogar alguma outra, né? Vamos ver como é que vai ser. Bom, então aqui trazendo para fechar o assunto do Clippers, temos aí o roster, né? O time de 24-25 que a gente tinha. A gente já tem alguns nomes que saiu aqui já. Seth Lange, Amir Coffey, o próprio Drew Eubanks, que a gente tinha comentado antes. Norman Powell, não sabia que tinha saído, então acabou vazando do time aí também. E quem entrou, vamos ver quem entrou aqui. Bradley Beal, verdade. Bradley Beal, que Nossa. já teve aí, né, o maior contrato da história da NBA, quando renovou, né, com o Wizards, isso, quando renovou. Renovou por uma bagatela absurda, jogou porra nenhuma, foi pro Suns e agora caiu aqui no Clippers. Fatos rápidos a respeito de Bradley Beal. É um cara muito caro, sempre foi, por conta desse negócio aí, desse contrato maluco que fizeram com ele. E não sei o que estavam lavando nesse contrato aí, mas foi muito dinheiro. Ele tá com 32 anos hoje em dia, tá? E não dá pra entender o porquê que trouxeram um cara desse. Não, o time do Suns nessa última temporada foi muito, muito xoxo, tá? Tanto é que saiu tudo e o Bradley Beal foi uma dessas barcas aí, porque os caras fizeram um time caro, ganharam nada e tá aí, né? No Clippers agora. Vamos ver como é que vai ser. Pois é. Chris Paul voltou aí, né, ao seu queridíssimo lar, aos 40 anos de idade, está aí de volta ao Clippers. Kobe Sanders veio pelos direitos de draft do New York Knicks. Bogdanovic veio do Atlanta. Esse é o Bogdan? Peraí, quem que é? Ah, tá. Achei que era outro. É que o outro se aposentou, né? Jason Preston, Brook Lopes. O Brook Lopes veio pra cá também. Ty Washington Jr. Tá aí também. Cara, eu não vou saber falar esse nome. Cara, eu só tô curioso pra ver de onde que ele é. Switzerland. Alemanha? Ah, Switzerland, então beleza. Então beleza. John Collins.
John Collinsinho pra cá? Nem fudendo. Tá aí. John Collins é um bom jogador. Eu gosto assim, é um jogador, nada se destaque, mas eu acho que ele pode agregar o time com toda certeza. E por último, o Perry Mills. Cara, o que mais me chamou atenção aqui é que se eu fizer uma média de idade desse time aqui, velho, acabou. Pô, eu ia falar isso, tá? Pô, Eu eu tava tava olhando vendo aqui, aqui, esbarrando nos números, pô, puta merda, 32, cara. 36, 34, 40. Não, você tem Tá metade, louco, um cara. pouquinho, assim, ó, mais do que 25, ou melhor, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores com menos de 25 anos, tá? Mais de 30, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove jogadores com mais de 30, sendo que um deles tem 40, né? Exato. Então, tá Cara, aí, vai doideira, disputar velho. o NBA Master. Vamos ver, né? Filhinha do NSS aí já se formando. Bom, É um acho time que. bom, né? Um time que não tem histórico de lesão, tranquilo, todo mundo joga Exato. Nenhum escândalo, nem nada. Tem. sossegado. Bom, acho que do Clippers é isso. A gente estendeu um pouquinho por conta do assunto aí do Kawhi. De novo, a gente vai mantendo vocês informados se eventualmente sair algum furo, alguma notícia ali Cadê? quente com relação ao caso. A gente solta um videozinho curto durante a semana, né? Fora os vídeos convencionais, para estar noticiando vocês aí com relação a este caso que pode dar um problemão aí tanto pro dono do Clippers quanto para o nosso amigo Kawhi Leonard.